Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André, muito obrigado pela sua companhia e agora vamos falar sobre as consequências de toda essa taxação que o Donald Trump está promovendo aqui no Brasil por conta do bandido de 9 dedos. O pudim de pinga nos meteu nessa situação idiota e constrangedora e agora ou a gente sai com o pudim de pinga ou o pudim de pinga sai com a gente, né? Então a gente precisa escolher o lado aí. Então vamos falar como a taxação do Trump afetou aqui o nosso país, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque nos ajuda demais. Então a taxação do Donald Trump afeta 5 estados mais exportadores aqui do Brasil, eu já havia falado isso em alguns vídeos atrás, e agora nós vamos esmiuçar um pouquinho quais são esses estados que serão mais afetados, né? A gente já tem aí uma paralisação de frutos do mar que seriam enviados para os Estados Unidos, é a primeira consequência das taxas do Trump, então a gente tem peixes e frutos do mar parados no porto aqui em São Paulo, mas o tarifaço de 50% anunciado pelo Donald Trump aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto deverá ter impactos mais profundos em estados que mais exportam para os Estados Unidos e esses estados que a gente vai falar agora. Então são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Juntos esses estados representam 73% do que é produzido no Brasil e vendido no país norte-americano. Vocês têm ideia do quão grave é isso que o Lula fez com o país? Vocês têm ideia de como vai afetar a nossa vida? A gente vai voltar para uma recessão sem precedentes, como nunca antes vista aqui no Brasil. No primeiro semestre de 2025, esses estados exportaram um total de 14,65 bilhões, com B de bola, de dólares para os Estados Unidos. E de acordo com os dados oficiais da Comexstat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações totais no sentido Brasil-Estados Unidos somaram 20 bilhões de reais, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Só São Paulo mandou 6,4 bilhões de janeiro a junho desse ano, de 2025, com destaque para suco de frutas. Eu falo que a gente exporta bastante suco. O estado de São Paulo produz bastante laranja e manda suquinho lá para os Estados Unidos. Ainda tem equipamentos de engenharia civil, aeronaves produzidas pela Embraer, que é a que mais vai se ferrar. Como eu digo em todos os vídeos, a Embraer não é capaz de produzir um avião de um dia para a noite, né? Do dia para a noite. Então existem encomendas para serem entregues lá nos Estados Unidos e isso vai mudar toda a negociação, os preços vão se alterar e é capaz que as empresas americanas que comprariam esses aviões da Embraer não comprem mais por conta do aumento dessas taxas. A fabricante brasileira deverá ser a empresa mais impactada com a sobretaxa do Donald Trump. Eu acho isso uma bosta. O que o Donald Trump está fazendo é muito ruim, mas é o senhor pudim de pinga, o bandido de 9 dedos eleito pelo TSE, Inácio, que colocou a gente nesta merda, para dizer o mínimo, né? Ele jogou a gente numa guerra. Imagina que o presidente do país nos jogou numa guerra. Imagina se fosse uma guerra, nós estaríamos todos mortos, não é verdade? Porque o Brasil está com o exército, com as forças armadas completamente sucateadas. Bom, enfim. Depois aparece Rio de Janeiro com 3,2 bilhões, Minas Gerais com 2,5 bilhões, Espírito Santo com 1,6 bilhão, Rio Grande do Sul com 950,3 milhões de dólares. Com um portfólio variado de produtos, incluindo petróleo, café, tabaco, ferro, aço e máquinas de energia elétrica. Veja abaixo quanto e quais os principais produtos os top 5 estados brasileiros enviam para os Estados Unidos. Então, primeiro é São Paulo, da Embraer, né, com as aeronaves da Embraer, suco de frutas, equipamentos de engenharia civil, depois vem o Rio de Janeiro, com 3,2 bilhões, representa 15,9%, óleo bruto de petróleo,
Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro produz bastante petróleo, produtos semi-acabados de ferro e aço e óleos combustíveis de petróleo. O terceiro, Minas Gerais, com café não torrado, ferro gusa. O ferro gusa é o ferro utilizado para se fazer aço. É uma mistura de ferro com carbono que, derretido, vira aço. Máquinas de energia elétrica, depois vem o Espírito Santo. Semi-acabados de ferro e aço também, porque essa região tem bastante produção mineral, cal, cimento, materiais de construção e celulose, papel. Rio Grande do Sul, 950,3 milhões, não chega a 1 bilhão de dólares, mas exporta tabaco, máquinas de energia elétrica e calçados. O Rio Grande do Sul será muito afetado, inclusive no agro, né? Porque o Rio Grande do Sul também é um grande produtor de máquinas agrícolas. E se as máquinas agrícolas aumentarem o preço, vai ficar muito ruim para o agro trabalhar. A Câmara Americana de Comércio Brasil, para o Brasil, representa negócios brasileiros com os Estados Unidos, fala em risco de impacto severo sobre empregos, investimentos e cadeias produtivas, né? A importância dos Estados Unidos para o comércio exterior brasileiro. Os governadores dos estados mais afetados reconheceram que a tarifa de 50% é prejudicial, e é claro que é prejudicial a todos esses setores, né? E agora o Lula vai ter que tirar a gente desta merda. Mas o pudim de pinga não vai fazer isso. Ele vai se jogar no colo do Xi Jinping. Ainda bem que o Xi Jinping é chinês, porque o Lula vai sentar forte no colo do Xi Jinping e a gente vai vender os nossos ativos, que é a reação mais natural, vender o que a gente produz para a China, e a gente perde um parceiro comercial gigante como os Estados Unidos. A gente primeiro tem um comércio maior com a China e depois vem os Estados Unidos. E agora acho que nem isso, porque o Lula conseguiu acabar com dezenas de anos de parceria com os Estados Unidos. Enquanto o Milei lá na Argentina trabalha para reduzir impostos, reduziu e zerou alguns impostos com os Estados Unidos, reduziu em 80%. O Lula joga o Brasil no meio da fossa, né? Não vou falar nem lama, mas é uma fossa fedida, cheia de cocô. Imagina se esse cara nos jogasse em uma guerra. O que vai ser feito agora em Câmara dos Deputados, em Senado Federal, em STF, o STF que é o governo agora, né? O STF que governa esse país, que é o presidente do país, e o Alexandre de Moraes. O que vocês vão fazer agora? Com a merda que vocês fizeram com a gente, por esse julgamento imbecil que vocês inventaram aí de uma tentativa de golpe inexistente, que é vergonhoso para o mundo inteiro. O Trump falou que tá todo mundo dando risada. Na carta ele falou que é constrangedor o que o Brasil está fazendo com o ex-presidente e com pessoas que não tem nada a ver com tudo isso que não aconteceu. Porque se falasse, puta, aconteceu uma tentativa de golpe, mas não aconteceu. Não teve força armada, não teve metralhadora, não teve canhão, não teve tanque de guerra, não teve um general de 100 estrelas para poder tomar o poder, num domingo onde os prédios de Brasília estavam todos vazios. É ser redundante ficar repetindo a mesma ladainha, né? Então, o que o Tarcísio de Freitas falou é que esse tarifaço é deletério, principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado e que é preciso deixar de lado as questões políticas e trabalhar. Vai trabalhar como? Pendurado nesse governo ridículo, nesse presidente que é demente, em uma primeira-dama que só grita, que só fala besteira, que constrange todo mundo. O Lula foi para a China um tempo atrás aí para vender coisas do Brasil. Vendeu para a China uma empresa de minério lá na Amazônia. Vendeu para a China um plano de ferrovias que corta o país de lado a lado. Se eu não me engano, é do Ceará até o Peru. É uma rodovia gigante. Tudo vai ser construído pela China, né? O Eduardo Leite, do PSD do Rio Grande do Sul, o que destruiu também Rio Grande do Sul, destacou a importância dos Estados Unidos nas exportações do Estado e afirma que vai trabalhar para garantir a competitividade e o menor preço possível. Como é que ele vai fazer isso? Vai diminuir 50% do preço? A gente falou isso só por falar, porque ele não pensou muito bem no que ele está falando, né?
Olha aí, Estados Unidos tem participação superior a 50% nas exportações do Estado brasileiro. Então vai ter que reduzir metade do preço para poder manter o que a gente tem hoje. É um negócio absurdo. Então a gente vai vendo aí o governo brasileiro se enfiando mais no buraco. Ainda tem até o dia 1º para ver o que esses patetas vão fazer e a gente vai ficar de olho no que acontece. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.